Olá, meus amigos, eu sou o Rogério Ferreira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende assuntos relacionados à agronomia de uma maneira simples e didática. Nessa série de vídeos, estamos falando sobre manejo de fertilidade para a produção de soja e estamos na aula 3, onde abordaremos a correção da acidez no solo. Muito bem, antes de começar, gostaríamos de lembrar que se vocês ainda não se inscreveram no canal, é bom que vocês façam isso agora. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que colocarmos no ar uma nova aula. Para nós também é muito importante que vocês ajudem a divulgar o nosso conteúdo. Vocês podem fazer isso simplesmente dando um like, um joinha nos nossos vídeos, curtindo, compartilhando as nossas aulas, os nossos conteúdos nas suas redes sociais com os seus contatos e também deixando aí o seu comentário com sugestões, dúvidas ou críticas. Dessa forma, vocês vão aí ajudar a dar uma força para o canal para a gente continuar aí colocando material no ar. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, do que se trata, a acidez do solo? Então, a acidez do solo é uma característica do solo que ela é expressa por uma unidade de medida denominada pH, que seria o potencial hidrogeniônico do solo. E essa acidez, ou seja, o pH do solo, ele afeta diretamente a disponibilidade de nutrientes. O que quer dizer isso? Mesmo que eu tenha ali os elementos em quantidades suficientes em um determinado solo, se eu tiver com um pH inadequado, ou seja, muito ácido, ou até mesmo muito alcalino, ou seja, pH muito baixo ou muito alto, pode ser que esses nutrientes eles não fiquem disponíveis ali para as plantas, para as raízes das plantas. Então, por isso a importância do pH aí no ramo da agricultura. E essa questão do pH, ela tem origem aí no processo pedológico, na formação dos solos, que ocorreu há milhões de anos. Então, isso é uma característica inerente do solo, mas também que pode ser alterada por práticas agrícolas. Então, na medida que nós, como agricultores, como técnicos, nós trabalhamos alguma área, plantamos ali, extraímos, então há essa alteração. E essas alterações elas se dão através de exportação de bases, ou seja, a captura, a remoção dessas bases em forma de nutrientes ali pelas plantas. Então, na medida que vai removendo, isso pode causar, aí, por exemplo, uma acidificação. Então, também pode ocorrer a alteração em função de exudação de ácidos pelas raízes. A exudação é a emissão de ácidos ali pelas raízes. Isso é feito em pequena quantidade, mas se for uma população de plantas muito grande ao longo de um período considerável, isso acaba impactando muito. Também essa alteração ela se dá em função da decomposição da matéria orgânica e também através aí da aplicação de fertilizantes de reação ácida, como por exemplo o sulfato de amônio. Aqui nesse gráfico, ele é um gráfico bem popular aí no ambiente agrícola, das pessoas que trabalham com fertilidade, até mesmo nos cursos de agronomia, nas matérias aí de fertilidade, adubação. E aqui ele nos mostra a diferenciação de disponibilidade dos elementos de acordo com a variação do pH. Então, aqui no nosso eixo X do nosso gráfico, nós temos as variações de pH começando aqui um pH mais baixo, próximo de 5 aqui, começando no eixo X, na esquerda do nosso gráfico, até ali um pH já maior que 8, ou seja, um pH já indo para a alcalinidade. E aí as linhas aqui que coloridas do nosso gráfico mostra o percentual, a situação de disponibilidade. Então nós temos, por exemplo, algumas situações, como por exemplo ferro, cobre, manganês e zinco, que eles estão mais disponíveis em situações de pH mais baixos, ou seja, solos mais ácidos. Molibdênio e cloro, a gente pode ver que na medida que a gente aumenta o pH ali até 8, ou seja, já
pH mais alcalino, ele continua ali aumentando a sua disponibilidade. Já nós temos fósforo, que ele sobe ali até um pH 6 e aí tem uma estabilidade, se estabiliza ali por volta de 6,5 e a partir ali de 7,5 ele já começa a decair ali a disponibilidade na medida que aumenta-se o pH. Né? Já nitrogênio, enxofre e boro também, ele tem uma baixa disponibilidade ali em pHs baixos, à medida que nós vamos aumentando, ele vai aumentando também até se estabilizar ali por volta de 6,5 e 7, né? Então nós temos também potássio, cálcio e magnésio também que se estabilizam ali por volta de pH 6. Então, não tem como manter um pH, pelo gráfico dá para ver que a gente não tem como ter um pH que atinja ali o melhor ponto de disponibilidade de todos os elementos. Então, olhando por esse prisma, os técnicos ao longo dos anos eles estabeleceram que o pH ideal seria aquele que estivesse em meio termo ali, que atendesse os principais, né, os principais macro e microelementos aqui. Então, essa linha pontilhada aqui na vertical, eles nos mostram aqui uma faixa ideal de pH, que seria ali em torno de 6,5, né? Isso para a cultura da soja. Então, é claro que isso pode haver uma diferença aí de acordo com o solo, de acordo com regiões, mas de uma forma geral, esse pH 6,5, ou seja, levemente ácido, ali ele fica em um ponto intermediário aí de disponibilidade para os principais macros aí e microelementos. E aí, como corrigir, né, o pH? Eu tenho um solo muito ácido, então como é que eu faço essa correção? Basicamente, a gente adiciona elementos, nesse caso aqui hidroxilas, né, que irão neutralizar a acidez do solo e, consequentemente, irá aumentar o pH. Como isso é feito? Né? Através da prática da calagem, né, que é uma prática muito comum aí na agricultura. Então, através da prática de calagem, então a gente neutraliza essa acidez, elevando o pH do solo. Também é possível aí promover a precipitação do alumínio tóxico, que pode estar presente no solo. A gente pode pegar isso através da análise de solo, que nós já comentamos na aula anterior. E também aí nós temos a possibilidade do fornecimento, né, dos elementos cálcio e magnésio para as plantas, que também são elementos necessários aí para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Bom, sobre a mobilidade do calcário no solo, então o calcário ele é uma substância que ele tende a ter pouca mobilidade, né? Então a movimentação desse produto, digamos assim, no solo, ele depende de percolação, né? Ou seja, o movimento aí através da água no solo, né? A água como veículo, né? Entre os poros do solo, levando esse elemento para as camadas inferiores do solo. Também a movimentação por raízes, né? Ou por micro-organismos, ou por incorporação mecânica, que também é uma prática muito realizada aí na agricultura. E essa incorporação ela é feita através de arados e grades, né? Então, geralmente aí quando se precisa de uma resposta mais rápida em áreas de abertura, áreas onde, por exemplo, era pastagem, então o pessoal trabalha muito com altas doses de calcário, associado à incorporação mecânica para que eu consiga levar esse produto, fazer essa correção aí nas camadas subsuperficiais do solo. Então vamos um exemplo prático. Então o pessoal trabalha aí com uma profundidade de 0 a 20 centímetros, né? Então a aplicação do calcário aí com incorporação através da grade ou arado de 0 a 20 centímetros. E após aí, a implantação do sistema de plantio direto, aí vários anos aí de práticas, né, práticas agrícolas com plantio de cobertura, aí pode-se optar pela a aplicação superficial de calcário, mas sempre fazendo o monitoramento e caso se identifique ali uma grande acidez
no solo, né, nas camadas superficiais, ou até mesmo muito o excesso de alumínio tóxico, pode ser necessário fazer novamente uma incorporação. Né? Não existe aí uma regra, né? Tem que estar sempre fazendo um monitoramento. Aqui nós temos um exemplo para tomada de decisão, né? Então, por exemplo, em uma análise de solo de 0 a 20 centímetros, o técnico, né, as pessoas que estão ali fazendo essa análise, né, essa estratégia de correção, então aqui tem alguns parâmetros aqui para se decidir se aplica ou não calcário. O primeiro é se for identificado na análise do solo que o pH do solo está abaixo de 5,8, ou seja, está ácido, né? Também se identificar que a saturação de bases, ou seja, o percentual de bases na CTC está inferior a 60%. Outro também parâmetro aí que suporta a decisão de correção, de aplicação ou não, de calcário, seria a presença de alumínio trocável e também um baixo nível de matéria orgânica. E aqui nós já partimos para a quantidade de calcário necessária, né? Ou seja, está até entre aspas aqui, né, no slide, qual seria a quantidade de calcário necessária para se elevar a saturação de bases a valores pré-definidos pela pesquisa para cada cultura, né? Então, cada cultura tem uma necessidade de saturação de bases. Então, como é que eu faço para chegar nessa quantidade, né? Então, essa quantidade ela é expressa em toneladas de calcário por hectare. Então, uma das equações mais comuns aqui na realidade agrícola é essa aí, né, de saturação de bases. Simplesmente a gente pega o valor de saturação de bases desejada, subtrai da atual do solo, né, multiplicando aqui pela CTC dividido por 100. Então, lembrando que essa equação ela te dá uma necessidade de calcário para correção, partindo do princípio que nós queremos corrigir o solo com uma profundidade de 20 centímetros, ou seja, de 0 a 20 centímetros. Então, na nossa equação, o V2 seria a saturação de bases desejada, ou seja, o nosso alvo, né? O nosso V1 seria a saturação de bases obtida pela análise de solo, e CTC é a capacidade de troca de cátions total do solo, né? Obtida por solução tampão de acetato de cálcio 0,5 mol por litro, a pH 7. Aqui nós temos um exemplo, né? Então, digamos que a nossa análise de solo, foi constatado que a CTC daquele solo ela é de 10,24 centimol de cargas por decímetro cúbico e que a saturação de bases desse solo ela está em 52%. Então, no caso desse exemplo, nós desejamos elevar a saturação de bases para 60%, ou seja, aumentar 8% ali na minha saturação de bases. Então, fazendo a substituição ali, né, usando aquela equação que nós vimos no slide anterior, então 60 menos 52, vezes 10,24, que é a minha CTC, dividido por 100. Então, isso me dá um total de 0,8 toneladas de calcário por hectare, para corrigir a camada de 0 a 20 centímetros. Então, esse valor está considerando que o meu calcário ele tem um PRNT, ou seja, um poder relativo de neutralização total de 100%, o que não ocorre na realidade. Geralmente, os calcários eles têm esse PRNT diferente de 100%. Então, para sabermos qual é a quantidade de calcário a usar, basta dividir a necessidade pela eficiência, dividido por 100. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, um calcário, digamos que o meu calcário ele tem 85% de eficiência, ou seja, o PRNT dele é de 85. Então, nesse caso aqui, a gente pegaria a nossa necessidade de calcário, dividiria pelo PRNT do calcário, que é 85, dividido por 100. Então, fazendo a continha, então a gente vê que a quantidade de calcário aqui, ela seria aí de 0,94 toneladas por hectare. Na prática, geralmente o pessoal aproxima esses valores, né? Então, eu jogaria aqui, por exemplo, 1 tonelada, e aí é preciso também fazer aí a avaliação se vale a pena jogar
né, somente essa quantidade, né? E aí cada caso é um caso, tem que ser feita uma avaliação criteriosa. Aqui é só um exemplo prático, né? Precisa ver se é viável fazer uma aplicação de somente essa quantidade, e aí, como eu comentei, precisa fazer uma avaliação econômica da operação. Bom, como nós falamos bastante de CTC, né, e aqui o foco não é a gente aprofundar em detalhes químicos, mas é ideal que a gente tenha pelo menos uma visão superficial. Então, o que é a CTC do solo? Né? Então, ela nos dá uma medida, né, ou seja, a capacidade, né, de um solo em reter nutrientes. Porque, bom, de uma forma bem simplória, né, então os nutrientes do solo eles ficam ligados, né, associados, digamos assim, conectados com partículas com cargas elétricas negativas, ou seja, a argila, a matéria orgânica. Então, os cátions eles ficam ali conectados aí a essas partículas. Então, essa é a medida da CTC. Então, quanto maior a CTC, maior será a capacidade desse solo aí de reter nutrientes para serem posteriormente disponibilizados para as plantas, né, através das raízes. E ela pode ser feita, o pessoal usa muito uma analogia a uma caixa. Né? Então, é uma caixa onde você coloca ali os seus... Tem várias coisas e dentre elas tem os seus nutrientes que as plantas irão consumir. E a saturação de bases é a quantidade de cátions, ou seja, das bases que estão presentes na CTC. Né? Então, vamos pensar na analogia da caixa, como se fosse esse retângulo. Então, digamos que eu tenho uma CTC, ou seja, uma caixa com capacidade total de 10,24 centimol de cargas por decímetro cúbico. Né? Então, dentro dessa caixa, eu tenho ali as minhas bases, que somando, né, eu tenho 3,24 centimol de carga por decímetro cúbico. Já a soma de alumínio dos cátions, alumínio e hidrogênio, H+, eu tenho um total de 7 centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, então nesse caso aqui, né, eu dividiria a soma das bases, que dá 3,24, dividido por 10,24, que é igual a 0,316, multiplicado por 100. Então aqui a minha saturação de bases, nesse caso, seria de 31,6. Então aqui, aí, o que a gente deseja aumentar é a diferença. Né? Se o meu alvo for 60, por exemplo, eu teria que aumentar a diferença de 60 menos 31,6. E aqui está exatamente o que eu comentei, acabei de comentar. Né? Então, digamos que eu tenho 31,6. Né? Então, digamos que eu aplique calcário e aí eu aumente aqui a minha soma de bases de potássio, cálcio e magnésio. Eu aumente esse somatório aqui para que fique num total de 7,16. Então, aqui de novo, né, eu divido 7,16 por 10,24, que é a minha capacidade total, né, a minha CTC, e eu chego num percentual de 0,6992, multiplicando por 100. Então, ou seja, através da aplicação do calcário, eu cheguei em uma nova saturação de base de 69,9%. Então, de uma forma bem simples, é assim que ocorre a correção do pH e da saturação de bases de um solo. Muito bem, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma vez, nós pedimos que vocês curtam os nossos vídeos aí, também, se possível, compartilhe com seus contatos nas redes sociais, também comente os vídeos com críticas, sugestões, né? Porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e nos motiva para continuar colocando mais vídeos no ar. Muito obrigado por assistir mais essa aula do canal Agronomia Fácil e um abraço, nos vemos na próxima aula.